Olá, alunos e alunas do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, nós faremos uma conversa entre textos. Mais precisamente, entre o romance de aventura, no qual lemos 3 fragmentos do romance Robinson Crusoe, que é uma obra do escritor Daniel Defoe. E também com o conto A Terra dos Meninos Pelados, do escritor Graciliano Ramos. Bem, vocês visualizam aqui um quadro em que aparece algumas informações, algumas delas faltantes, sobre os 2 personagens principais dessas 2 obras. Do Robinson Crusoe, que tem próprio nome, né? Que é o protagonista do romance, e Raimundo Pelado, que é também o protagonista do conto A Terra dos Meninos Pelados. Bem, vocês observam que nessa primeira coluna nós temos algumas perguntas, né? Como, por exemplo, onde começa a aventura do protagonista? A situação de origem do personagem é confortável ou desconfortável? O personagem principal convive com outras pessoas durante a aventura? O conflito do personagem estava em um ambiente público ou privado? Como são resolvidas as necessidades do personagem no novo lugar? O novo lugar apresenta elementos do mundo real ou do mundo mágico? Bem, como é que eu saberei de todas essas informações? Vocês deverão retornar, né, lá na página, no primeiro fragmento de Robinson Crusoe, e suas aventuras, né, como ele inicia a aventura, o Daniel Defoe, como é que ele inicia. Ler o primeiro fragmento, que está justamente nas páginas 119, vocês podem ver aí, 119, aí, e 120, olha só, 120, beleza? Também, aqui ó, o fragmento está aqui acima. Também temos outro fragmento nas páginas 121, olha só, 121. É um fragmento um pouco mais longo, né? Tá também na 122. Olha só, 122. 123. Veja bem. 123. E assim conclui o segundo fragmento, né, da narrativa de aventura. O terceiro fragmento está justamente, ó, terceiro fragmento, observem, na página 130 do livro didático de vocês. Para que tudo isso, professor? Porque para completar aquele primeiro quadro que eu mostrei inicialmente, vocês precisarão dessas informações. Vamos comparar com quem? Justamente com o último texto que lemos, que foi o conto. Reparem aí, o último texto foi este, ó, A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos, o conto. Esse conto ele está justamente nas páginas 133, aí, 134, observem, e finalmente 135, olha só, 135, olha aí, beleza. Pois bem, então, logo em seguida, após essa leitura bem detalhada, né, vocês deverão fazer uma, como eu disse, uma volta no tempo, né, para encontrar todas essas informações aqui que estão faltando. O enunciado da questão diz o seguinte: reproduza o quadro a seguir e complete com as informações que faltam. Ó, falta nesses achurados aqui, ó, nesses riscados. As informações sobre os textos devem responder às perguntas que estão na primeira coluna à esquerda da tabela, como eu acabei de ler há uns minutinhos atrás, né?
certo? Essas perguntinhas aqui, essas 6 perguntas precisarão ser respondidas, os espaços que estão faltando. Os que já estão completados, nós já temos a informação que estamos buscando sobre o protagonista, sobre Robinson Crusoe e sobre Raimundo Pelado. Ok, gente? Então, vocês deverão fazer uma breve leitura dessas páginas que eu citei agora há pouco e lá encontrarão essas informações. Por exemplo, onde começa a aventura do protagonista? Se vocês lerem o primeiro fragmento, vocês vão observar onde começa essa nova aventura, ou essa aventura, né? Se vimos para cá, ó, essa é a única pergunta que as 2 informações são faltantes. Ó. Mas perguntas muito fáceis. Ó. A situação de origem do personagem é confortável ou desconfortável? Ou seja, o personagem Robinson Crusoe ele está numa situação confortável no meio social em que ele está ou desconfortável? E o Raimundo Pelado se encontrava de maneira confortável ou não? Aí você vai dizer confortável, pode ser igual, né? Talvez seja, ou desconfortável nos 2 casos, mas pode ser que um seja confortável ou desconfortável. O personagem principal convive com outras pessoas durante a aventura. O Robinson Crusoe está dizendo aqui que ele vive. Ó. O personagem convive com outras pessoas que são os familiares dele, né? No começo da aventura, tal. Mas na maior parte dela ele fica sozinho. Principalmente lá no último fragmento, né? Que ele vai naufragar e vai ficar sozinho. E já o Raimundo Pelado, como é que acontece com ele? Né? O conflito do personagem estava em um ambiente público ou privado. No caso do Robinson Crusoe, o conflito dele ele começa em casa, né? Quando ele se desentende com o pai e tal, na família. E também no espaço privado, né? No caso, ele está no convívio familiar. E o Raimundo Pelado? Acontece no ambiente público ou privado? A outra pergunta, como são resolvidas as necessidades do personagem no novo lugar? A informação do Robinson Crusoe nós não temos. Como é que ele se comporta? Quais são as necessidades que ele precisa resolver no novo lugar que ele fica? Após o conflito estar se desenrolando. Já o Raimundo Pelado, a gente sabe como é que ele se sente, né? As necessidades deles. O personagem ele recebe ajuda de seres mágicos, como lemos na última aula, né? E por fim, o novo lugar apresenta elementos do mundo real ou do mundo mágico? No caso do Robinson Crusoe, ó, o novo lugar apresenta somente elementos do mundo real, que é quando ele naufraga. E o Raimundo Pelado apresenta personagens, elementos do mundo mágico ou só do mundo real também, ou as 2 coisas? Então, pessoal, é basicamente isso que vocês resolverão. É apenas essa questão, porque vocês terão todo um trabalho de releitura desses textos, né, para encontrar estas informações, ok? Então, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.